Mas a gente vai tratar hoje de um tema, e por isso eu quero até acelerar com você o tema. Pode colocar aí na tela, Mateus? É um tema assim de muita necessidade, o tema de culpa. Então eu vou acelerar, depois a gente continua qualquer outro, nós vamos tirar depois oferta, etc. Inclusive o Wellington, vou até pedir oração por isso. O Wellington fez a cirurgia nos dentes e vai ficar 2 dias de repouso, tá? Pedir oração. Eliel também, com a esposa, a família, estão viajando para Caruaru, também pedir oração. Não estando aqui, vai viajar agora de madrugada. E o povo que está lá no Miguel Calmon, né? Que chegou lá, o carro quebrou. Você já deve ter visto isso, então fica aquela dificuldade para se locomover, mas aí ficou mais divertido ainda. Eu falei brincando com o Josimar que a culpa era dele. A culpa era dele porque ele estava enferrujado em missões, né? Aí ele é a pedra de tropeço dali, mas para Deus levantar de novo, né? Estava brincando com ele, ele está se remoçando, né? Já ficou jovem uns 5 anos. André está pedindo que os adolescentes podem subir agora, tá? Todos os adolescentes que estiverem podem subir. E lembrando, você que é pai de um adolescente, toda quinta-feira nós temos macrocélula com os adolescentes, quinta-feira, inclusive, toda quinta-feira, né? Então, vocês podem subir. Nós vamos colocar na tela lixos e entulhos da alma, falar sobre a culpa, tá? E eu não vou fazer um estudo bíblico dessa vez, porque o estudo é temático, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 69, verso 5. Eu já vou colocar ali na tela o Salmo já. Salmo 69, 5. E eu queria chamar a pastora que me enrolou e foi sentar, que eu disse a ela que ela ia falar comigo, mas ela arranjou um jeitinho de sentar. Então, Fernanda, vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Também está, não sei se vocês perceberam que Ilka está mais alegre hoje, né? Vocês perceberam? Falaram com ela? Do lado dela tem a filha e tal, então assim, está aí. Sofia, bem-vinda, viu, Sofia? Sua casa, né? Onde foi batizada, né? Nós vamos ler esse Salmo 69, verso 5, e você vai ler na sua tradução, e após a sua leitura, a gente vai orar, ok? Vamos orar. Salmo 69, verso 5, nós vamos ler aqui, todos lá juntos, 1, 2, 3, já. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e os meus pecados não te são. Certo. Como a maioria ainda não aprendeu a ler direito, mas vamos agora, pega a pessoa do seu lado, talvez, se ela não leu, se ela não lê agora, você dá um futucão, tá? Se ela não lê, você dá um futucão. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Tu, ó Deus, meus pecados não te são encobertos. Vamos orar nesse momento, para que o Senhor realmente semeie em nosso coração de forma poderosa. Bendito Senhor, Pai bendito, Pai de toda misericórdia. Senhor que nos deu instrução e nos revelou a sua palavra, é o mesmo Senhor, o Espírito que age esta noite aqui. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é o Senhor, que pode entrar em qualquer quarto, mesmo sem que a porta esteja aberta, mesmo que esteja trancado. Pai, em nome de Jesus, entra esta noite em cada coração, ainda que trancado. E vem, Senhor, não só destrancar, mas mudar o estado interior de cada coração. Senhor, vem trazer libertação, vem trazer paz, que como nunca antes, meu Pai. Até aqueles que estão enfermos, que por acaso estão assistindo pela internet, Senhor, do mesmo modo, alcança cada um daqueles, Senhor, que vai ouvir esta palavra. Seja em que momento estiver, e que o Senhor entre, como entrou ali, naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos, e diz: Pai, seja convosco. Que esta noite, Senhor, toda a culpa seja dissipada e banida em nome de Jesus. Que saiamos daqui, Senhor, leves pelo poder do sangue de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos falar hoje sobre a culpa, e eu acho que eu nunca me preparei tanto, né, em relação a esse tema. Então a gente vai ler a primeira projeção ali. Vamos passar. Primeira projeção, a gente coloca assim. Pode falar, Fernanda, pode falar sobre isso aí.
vamos ler, né? Esse primeiro slide. A superação da culpa é determinante para a vida de vitória em todas as áreas. Alguém já falou que a culpa é como ela suga energia. Uma pessoa que anda se sentindo culpada, a culpa, ela suga a energia da gente, suga a energia de realização, suga a energia para conquistar a vitória. O ciclo da culpa é próprio do ser humano e da sociedade. Ninguém escapa deste, que a gente vai desenvolver depois, deste sentimento que é a culpa. Ninguém escapa disso. Ele é própria do ser humano. E conhecer o mecanismo da culpa é essencial para libertar-se. Perfeito. O que é a culpa? Pode passar. O que é a culpa? Bem, nós vamos conceituar e depois construir o raciocínio. Mas vamos conceituar a culpa. Primeiro, a culpa é o quê? A culpa é o quê? A culpa é um sentimento. A culpa não é uma razão, é um sentimento. 100% da culpa é sentimento. Claro que existem pessoas que estão com culpa e não têm sentimento. Existe isso, mas a gente vai falar já já. O sentimento que é produzido pela culpa pode ser provocado por coisas externas. Alguém pode, depois eu dou os exemplos, pode ser uma coisa externa que provoca culpa em alguém. Pode ser autoinduzida, não sei, você acha que todo mundo vai lhe ver quando você chegar atrasado em determinado lugar, é uma coisa que você impõe. Pode ser, evidentemente, uma culpa verdadeira ou uma culpa falsa, mas, infelizmente, queridos, também a culpa pode ser patológica. Gente que vive se culpando de tudo e por tudo. Também pode ser uma doença. Inclusive, existem aquelas pessoas que, assim, que colocam a culpa no outro, né? Que é o paranoico, né? Está fora. E o depressivo, a culpa sou eu. Né? Tem qualquer problema, sou eu a culpada. Então, existe uma culpa patológica mesmo, doença. Então, a culpa, ele tem esses elementos. Pode passar. Queria que você lesse o que está na tela ali. O sentimento de culpa é diferente de culpa. Que estranho, né? Vamos explicar por que o sentimento de culpa é diferente de culpa. Um exemplo simples. Uma pessoa que... Um psicopata, uma pessoa que mata alguém. Ele é culpado. Não está sentindo nada. Ele não tem o sentimento daquela culpa. A pessoa pecou, mas ele não nasceu de novo. Ele é um pecador, ele peca. O pecador faz o quê? Peca. Então, ele é culpado perante Deus, portanto, não tem sentimento de estar sendo culpado. Então, pode não ter sentimento de culpa, mas é culpado. Até quando você vê aquelas entrevistas com aqueles assassinos, serial killer, que você ouve, você se arrepende de alguma coisa, ele faz, não. Não tem nenhum sentimento. Isso é patológico, isso é doença, né? Isso. Mas não importa que a gente separe o sentimento da culpa, o sentimento de culpa, da culpa. A gente vai explicar direitinho para não haver dificuldade. E só mais um esclarecimento, que todo sentimento de culpa, todo sentimento de culpa não significa que tem uma culpa verdadeira, que pode ser uma culpa falsa. Mas uma culpa pode vir acompanhada de sentimento ou não. O sentimento de culpa nem sempre vem acompanhado de uma culpa verdadeira. Isso. Mas a culpa nem sempre vem acompanhado de um sentimento de culpa. Deu para compreender? Exemplo, uma pessoa que está se culpando de uma coisa que ela se obriga ou que se condena, né? Poxa, eu não tirei 10. Ele fica se culpando porque não tirou 10. Então, aquilo ali não é culpa, mas a pessoa se culpa. Então, ela tem um sentimento, mas aquilo não é real. É autoimposto, não é real. Agora, olha o texto que a gente leu, pode passar. O texto que a gente leu no Salmo 69:5, eu troquei uma palavra porque no hebraico, olha que coisa, no hebraico a palavra estutice, foi o que você leu, é a palavra original, está escrita ali, tu, ó Deus, bem conheces a minha loucura. E as minhas culpas não te são ocultas. Essa é a tradução correta do original, do hebraico. As minhas culpas não te são ocultas e a minha loucura. Ou seja, todo mundo que está aqui, como diz o ditado, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, de culpado e louco, todo mundo tem um pouco para pegar a transposição do nosso texto. Vamos lá. Vamos continuar agora no ponto 2. Pode passar. A culpa é ontológica, tem sua origem na própria existência humana. Agora eu estou explicando a culpa.
na própria existência humana caída. Fala aí, Fernanda. Todo o processo de formação do ser humano é permeado por exigências e cobranças várias. Todo mundo passou por isso, né? Na sua educação ou na sua até deseducação, né? Porque a própria educação deformada há uma exigência e uma cobrança que deforma. Nos ambientes sociais, as comparações, cobranças e metas impõem culpa. Exato. Agora eu vou girar aqui à frente e vou mostrar os exemplos de ambientes em que geram culpa. A gente vai chegar para a Bíblia na hora que for definir a terapêutica, tá? Pode passar. Você vai ver várias frases ali e eu vou citando e vou falando sobre elas. A primeira delas ali, a cobrança dos pais. Por exemplo, quando o menino derrama o copo de suco, um copo de suco na mesa. Quantos eram desastrados igual a mim? Levante a mão assim, levante a mão. Eu, além de ser desastrado, ainda comia por último. Terminava a sopa por último, eu já lhe contei isso. Toda vez que eu terminava, todo mundo acabou, lambe, e ficou. E eu chorava toda. Eu tinha que acabar na hora, senão esculhambavam comigo e eu chorava, sempre. Então, é uma cobrança e depois eu me culpava por ter terminado a sopa primeiro. Que babaquice, né? Tem que terminar primeiro, né? Interpretação dos filhos. Os pais estão brigando e os filhos estão se culpando porque estão achando que é pela causa deles. Eu já vi muitas crianças acharem que os pais vão se separar e a culpa é dos filhos. É impressionante, eles se culpam por aquilo que eles não conseguem fazer. Os pais também cobram notas altas dos filhos. Né? É uma série de coisas. E quantas vezes a própria mãe coloca no filho essa culpa e diz para a criança, é por sua culpa que seu pai saiu. Porque quando você nasceu, seu pai decidiu sair de casa e coloca esse sentimento de culpa. Isso. E a pessoa cresce com esse sentimento de culpa, achando que o lar foi desfeito porque eu nasci. Uma terceira coisa que eu coloquei ali, as notas na escola, as comparações com colegas. Isso aí é óbvio. O sujeito entra na escola com a mochila velha e todo mundo está com a mochila nova. Pronto, já começou a culpa. Né? Eu sou pobre, eu não presto, meu pai não quer, não sei o quê. Não tem jeito. A comparação, ele ao se comparar até com relação à beleza, até com relação ao temperamento, quem fala na sala de aula, quem não fala, tudo isso aí na escola gera culpa. Erros e acidentes, aquele negócio ali. Eu vi um caso interessante. Um comandante de navio, ele salvou muita gente. O navio ia bater e ele conseguiu bater de tal modo que tombou e muitas pessoas se salvaram, mas gente morreu. Aí as pessoas foram elogiá-lo e dar um prêmio para ele, foram dar uma medalha, porque ele tinha salvado muitas vidas com a manobra que ele fez. E ele não aceitou aquela medalha, porque ele disse, eu matei muitas pessoas, porque ao fazer, muitas pessoas também morreram, foi um acidente. Ele disse, não, você é o contrário, você salvou muitas pessoas. E o cara não aceitou a medalha. Quer dizer, isso acontece quando o sujeito ele fez o melhor, mas aquilo vai carregando um sentimento de culpa a vida inteira, mesmo que todo mundo diga o contrário, ele não consegue. E quando acontece de verdade um erro e um acidente provocado por uma negligência e irresponsabilidade, e carregamos a culpa eterna por conta daquilo. E a gente vai ver como é que a gente lida com essas culpas verdadeiras. Eu realmente fui advertida que não deveria pegar o carro e não sair correndo e sair rebelde. Peguei o carro e capotei e matei a pessoa que estava do meu lado. Não sei, uma culpa verdadeira. Eu fui a responsável por aquele acidente. E aí, como é que eu lido com esse sentimento de culpa real? Minha irmã sofreu com o sentimento de culpa terrivelmente, porque ela ela estava faltando, ela já tinha feito os testes no Detran, ela já tinha passado no Detran, e foi a época do plano cruzado, que congelou os depósitos todos. Aí o que aconteceu? Meu pai já tinha fechado a compra de um carro, pegou o carro naquele tempo, aí ele estava com um carro 0 quilômetro, nem levava para casa, deixava lá na empresa. Aí minha irmã, faltava uma semana para pegar a carteira, ela então pegou o carro com meu pai, que ela ia fazer alguma coisa. E meu pai vinha atrás no caminhão, né? Meu pai dirigia caminhão, e aí, na frente de meu pai, ela bate de frente com um carro, uma Kombi. E aí, perda total no carro, minha irmã sai do carro com a fratura do fêmur, teve que botar parafuso e ela não tinha carteira. Aí o camarada do seguro foi lá, disse, não se preocupe, não é um ajeito, meu pai não vai ajeitar nada. Não vai ajeitar nada. Resultado, meu pai nem usou o carro, e na época foi o carro mais caro do Brasil. Ficou pagando durante 36 meses uma prestação de um carro, sem nunca nem ter usado, só porque não ia fraudar o seguro.
Aí, só que aonde veio a culpa? A culpa vai para minha irmã. Então ela chorou, não foi uma, nem duas, nem 100 vezes que ela vivia dizendo que ela era um peso para meu pai. E ela ainda vê que o pai, nem meu sogro, nem minha sogra, disseram ai em relação a não nada fizeram que nenhuma aconteceu. crítica. Ai, nenhuma crítica, pagou todas as prestações sem dizer uma palavra. Agora imagina como é que não ficava ela. Minha irmã né? morria. Como é que ela trabalhou isso no coração dela. Então é uma culpa verdadeira, né? É a culpa dos relacionamentos, a culpa dos ocorridos nos relacionamentos. Uma pessoa que rompe com você, você fala uma verdade ou fala alguma coisa, e essa pessoa se afasta de você. A culpa dos ocorridos nos relacionamentos. E você fica com aquele sentimento de que você não devia ter dito aquilo, mas aquilo era uma verdade. Ou então você não devia ter se manifestado, etc. Ou devia ter ido. Quantas vezes você chega na casa da sogra, na casa da mãe, e aí quando você chega ali e fala, a primeira coisa que ela fala, né? Nunca mais, hein? Né? Aqui que é isso? Frase de culpa, né? Ou se você quiser, frase de manipulação. Mas tira a manipulação. Frase de culpa. Joga uma culpa nos seus peitos assim, né? Você nem chegou, já vem culpa. Então você fica com aquela culpa de telefonar, de não ter telefonado, de não ter dado atenção. As coisas não feitas e não concluídas. As coisas não feitas e não concluídas. Terrível. Se propõe, faz a sua listinha diária, a sua meta. Graças a Deus que aqui não acontece, né? Aqui não acontece. E chega aí e não consegue. Tem pessoas que dizem assim, né? Eu não consigo concluir nada. Eu começo uma coisa, paro, começo outra, paro, começa outra, paro, não consigo. E a pessoa fica muito mal consigo, porque vê que não consegue concluir nada. E quantos cursos começam e não terminam? Isso é um sentimento de uma culpa real, que também a gente vai ver como é que você trabalha. Culpas não resolvidas, não precisa falar, julgamento na igreja. Eu vou pular isso aí, porque a gente, graças a Deus, tem vivido um tempo diferente, mas dívidas com Deus, né? Quantas pessoas acham que deveriam estar orando mais? Pregando mais o evangelho? Quantos começaram a ler Bíblia e, rapaz, eu devia estar lendo mais a palavra, eu devia estar estudando mais. Eu devia, parece que Deus, quando ora assim, sim, minha filha, diga. Quer dizer, na hora da oração, Deus fala logo assim, né? Deus chega, né? Pai nosso que está no céu, é você de novo, né? A pessoa já fica pensando, né? Cheio de culpa. Então, é algo muito sério. Pode passar aí. Esses principais fatores promotores da culpa, quais são? Só os fatores. Perfeição. O filho quer ser perfeito, o pai quer que o filho seja perfeito, ninguém quer errar e acostumar-se com erro, a gente quer cozinhar, você chega, serve um prato salgado, fala, não, mas é só hoje, ontem estava tão gostoso, nenhuma cozinheira se satisfaz com isso, né? Não ficou bom, ela fica amargurada, que droga, errei, ela fica com aquela aceitação e amor, é um promotor de culpa, a criança, ela quer ser aceita, nós queremos ser aceitos e amados, e quando a gente não é amado e não é aceito, a gente errou. Então promove a culpa também. Eficiência e propósito, tempo, né? Tem pessoas, eu já ouvi história de pessoas que não vêm na videira para chegar atrasado, preferem não vir do que chegar atrasado e alguém vê. Várias pessoas me disseram, não, eu prefiro não chegar atrasado, eu prefiro não ir. O que é isso? Eles querem ser eficientes, isso gera culpa, por isso não fazem ou por isso evitam, né? A questão da moralidade, da religiosidade também é um elemento de culpa, né? As pessoas sempre, não, eu não sou perfeito, não, eu errei de novo. Algumas pessoas já vão confessar para a gente pecado, né? E fala assim, não, é aquilo que você já sabe. Ele nem confessa, ele já diz, é aquilo que você já sabe. Né? Ele mesmo tem uma culpa tão grande que ele não faz a confissão. Né? Ele não Quando chegou assim, eu não queria nem mais conversar, porque é aquele mesmo assunto. Várias pessoas fazem isso, né? E ocorrências inexplicadas também geram culpa, né? Como ela falou, de bater o carro, uma coisa assim. Então, esses fatores e as situações da vida, eles geram culpa. E vamos passar rapidinho, que Fernanda vai explicar essas 3 próximas projeções, porque é da área dela. A culpa, segundo Freud, a culpa é resultado do constrangimento social. No caso de uma criança bronqueada pelos pais, a criança tem medo de perder o amor dos pais. Freud é aquele que criou aquela teoria da formação da personalidade, do id, do ego, do superego. E o superego é formado exatamente com essa lei dos responsáveis pela criança, né? Materna e paterna. E esse superego é quem vai gerar culpa, né? Porque a minha consciência foi moldada segundo a minha educação. Então, se eu transgrido
eu vou me sentir culpada, e às vezes não tem nenhuma culpa verdadeira, né? Resultado dessa bronca dos teoria, pais. Viu, querido? Isso Teoria, não é verdadeiro, não. Teoria. Ela tem fundo de tem verdade? Tem verdade, mas não a absoluta verdade. Mas isso tem a sua verdade, né? Segundo o Jung, a culpa é decorrente da recusa de aceitar a si próprio, na sua totalidade, a integrar na própria consciência essa parte desagradável de si mesmo na sombra. Jung fala que e também tem a sua verdade, mas não é absoluta, não é somente isso. A gente junta Freud e Jung e mais um monte de coisa, né? Que todo mundo tem aquela parte que ele chama de sombra, aquela parte má, e que a gente tenta... A gente não quer fugir dessa parte má. A gente quer fazer de conta que ela não existe, né? E se esconde na sua parte boa. E quando essa parte má aparece, vem aquele sentimento de culpa terrível. Aquilo é um espelhinho que mostra que aquele negócio da culpa, né? A mulher está no espelho ali e ela sempre é mais gorda quando ela se vê do que quando os outros a veem, né? Eu olho para a Fernanda, meu Deus, como você está magrinha. Ela olha para ela mesma e diz, meu Deus, eu estou gorda. Quer dizer, não tem jeito. Toda mulher tem esse problema junguiano, tá? Né? Culpa verdadeira. Martin Buber, o que diz aí? A culpa carrega sempre uma violação de uma relação humana e constitui-se uma ferida do relacionamento eu-tu. É, então, uma culpa na direção do outro. Essa é uma explicação interessante, porque ele fala assim, que toda vez que a gente está culpando, alguém está nos culpando, alguém está nos agredindo. Então, é uma boa teoria, mas não explica a origem da culpa. A gente pega um pouquinho dali de Freud, um pouquinho de Jung, um pouquinho desse Martin Buber, mas não é somente isso. Mas tem um fundo de verdade nessas... Vamos ler Romanos 1:20? Vamos ler lá? Romanos 1:20 está na tela. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Pois os atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O que é inexcusáveis? Não tem desculpa, portanto tem culpa. Portanto, eles são culpados. O homem é culpado, é isso que diz Romanos 1:20. Pode passar os 4 elementos associados à culpa, a gente vai entender agora. Ou seja, a gente já viu a psicologia, já viu a história humana, mas agora a gente vai falar de Bíblia. Os 4 elementos. Deus conhece o quê? Tudo. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na nossa boca e eu sei, Senhor, que tudo conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, esquadrinhas todo o meu entendimento. A verdade é que Deus conhecer tudo, esse é um elemento que a gente fica até sem graça. Vai falar diante de Deus, a gente já está vendido. Mas é um elemento importante. Deus conhece tudo. Só que Deus não revela tudo. Em Jó 42, Jó não entendia nada. Quando ele vai conversar com Deus, ele fala, bem sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu falava do que não entendia e do que não compreendia. Eu exarava aquelas verborragias, ele fala isso. De outra maneira, eu falava do que eu não compreendia. Então, nós não temos o conhecimento de tudo e, o pior de tudo, algumas coisas aconteceram e acontecem conosco que a gente não sabe a razão. A gente não sabe a razão pela qual as coisas são o que são. Não sabe. Não sabe. A gente tem uma ideia, portanto pode ter uma culpa e Deus... A história de Jó é assim. Jó não tinha uma culpa, irmãos. No entanto, a história de Jó é toda baseada na culpa. Os 3 amigos chegam para ele e dizem, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Eu não tenho culpa. A culpa é de Deus que me deixou entrar nessa. Nem Deus era culpado, nem Jó era culpado, ninguém era culpado. Mas o livro de Jó é todo baseado na culpa. Então, é um problema sério. Todo juízo, terceira coisa, pertence a quem? A Deus. E aí vem Salmo 99:4, que Fernanda vai ler. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Deus julga tudo, a gente só tem opinião. Não esqueça dessa frase. Deus julga tudo, a gente só tem opinião. Eu tenho uma opinião sobre mim, sobre você, mas é só opinião. E por último, Salmo 130, verso 4, que vai ser motivo da gente ler a seguir, o perdão pertence a Deus. Então, esses 4 elementos definem tudo sobre culpa. Deus sabe tudo, Deus não fala tudo, fica quieto.
Depois, Deus julga tudo. Deus é quem sabe de tudo. Deus que tem o veredito. E depois, Deus é que perdoa. Deus é que pode pegar uma culpa e resolvê-la. Então, esses 4 elementos é que definem tudo em relação à culpa. Esses 4 elementos. Vamos para frente aqui, que eu vou colocar 4 palavrinhas gregas só para a gente fechar. Você se lembra 1 Coríntios 11, 27, que diz assim: assim quem come e bebe sem examinar, sem discernir o corpo, é culpado do sangue, do corpo e do sangue de Cristo. Está falando lá, a palavrinha grega enokos, diz que está sujeito, está responsável por. Eu consultei um estudioso de grego, e as 4 palavrinhas que eu coloquei aqui a seguir, são as únicas 4 palavrinhas gregas que falam de culpa. E então, no sentido forense, a palavra culpa diz que a gente é culpado, é digno de punição. Pode passar. Romanos 3,19 diz assim: todo mundo seja culpável perante Deus. Outra coisa da culpa, que significa o quê? Sob julgamento, alguém que perdeu o seu processo, alguém que deve, sujeito à punição de Deus. Culpa é isso, está sujeito à punição. Aí você sempre tem aquela sensação de que um juiz bateu o martelo. A terceira palavrinha é momos. Na verdade, inculpável há momos, mas a palavra culpa, momos, significa uma mancha, uma desgraça, um insulto. E por último, a 4ª palavrinha, em Filipenses 1,10, é a palavrinha proscopos, que fala que ter culpa não ter culpa, algo que não causa tropeço. Ou seja, a culpa é algo que causa tropeço, algo que faz bater, algo que faz derrubar, algo que bate na consciência. Pode passar adiante. Vamos agora ver o que a Bíblia diz sobre os heróis. Como é que a Bíblia trata as culpas? Fala aí, Fernando, desse tela aí. Uma realidade bíblica. Os heróis da Bíblia tiveram que lidar com a culpa, com culpas reais. Não somente eles, como todos nós. Lidamos com culpas reais e com culpas falsas. Por exemplo, Adão. Adão, ele foi culpado dele ter comido aquele fruto? O que vocês acham? Uau! Opinião forte de todo mundo, né? Adão foi culpado. O que vocês acham? Ele foi responsável por aquilo? Foi. Mas o que Adão fez? Foi a mulher que me deste. Os homens ficaram calados, mas as mulheres falaram, foi. A mulher, com certeza. A mulher que tu me deste, né? Jacó fugiu porque aprontou. Jacó aprontou com Esaú. E Esaú ficou com ódio dele, disse, eu vou matar esse cara. E ele fugiu, ele tinha culpa do que ele tinha feito. E ele fugiu, olha como ele lidou com a culpa. Moisés também matou um egípcio. Estava libertando. E o que ele fez? Fugiu. Samuel sentia por Saul. Samuel foi quem ungiu Saul rei. E quando Deus disse, eu rejeitei, Samuel ficou com sentimento de culpa. Aí Deus disse assim para Samuel, não é você que eles estão rejeitando a você, não, estão rejeitando a mim. Davi legou seu trono ao filho de Batseba. É interessante esse seu comentário aqui. O filho de Davi, que foi Salomão, que foi o herdeiro dele. Salomão foi filho de Batseba. Batseba foi a mulher de Urias, que ele matou Urias. Então, imagine, na hora que ele vai ungir Salomão como rei, não tem como ele não lidar com aquilo. Ele está lidando com a culpa todo o tempo. Ou seja, ou ele resolve o negócio ou fica neurótico, fica louco. Então, ele tem que resolver. Porque o sujeito que vai ser eleito vai ser colocado no lugar dele, é o filho. Eu só não gostei desse último exemplo, até mesmo Daniel. Até mesmo Daniel. Sentiu o peso do pecado de todo Israel. Exatamente. Porque em Daniel 10, capítulo 10, Daniel está ali orando, confessando os seus pecados e o pecado da nação. Que negócio, então ele sentia o peso do próprio pecado e o pecado da nação. A culpa da nação caiu sobre ele. Então você observa, individualmente ele pode dizer, eu não pequei, mas na hora que ele diz que a nação de Israel pecou, ele passa a ter o peso. Eu pequei. Ou seja, tem que livrar, ele tem que se lidar com o próprio erro. Salmo 19, 12, vamos ler esse versículo aí. É muito importante esse versículo. Se você decorar, vai ser até melhor. Salmo 19, 12, vamos lá? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. De novo, queridos, agora o pessoal da carne de primeira já... Não, foi de segunda. Agora o de primeira. Que às vezes inverte, né? Agora, quem leu foi o chão de fora, agora só o chão de dentro e as picanhas vão ler agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me todos que me são ocultos.
Gente, isso aqui é uma oração que a gente deve fazer todos os dias, porque tem coisas que nós não vemos. Tem o Salmo 139, que também é o último versículo, quando Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E na tradução da NVI, que ontem a gente até falou sobre isso, vê se em minha conduta algo te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Vê se em minha conduta algo te ofende. Às vezes nós estamos num caminho ofendendo o Espírito sem saber. Por isso essa oração, quando diz assim, livra-me dos pecados que me são ocultos, isso é uma oração verdadeira, gente. A gente fazer, porque tem coisas, a gente acha que está tudo bem, e Deus diz assim: você está me ofendendo com a sua maneira de viver. Não há sentimento de culpa, mas a culpa. E não há sentimento de não culpa. Se reconhece a culpa, mas a culpa. Vamos lá, João 8, 2 a 11. Pode abrir sua Bíblia, nós vamos ler o texto todinho, João 8, 2 a 11. O texto é conhecido, mas é bom a gente ler dessa vez. João 8, 2 a 11. Diz assim, João 8, 2 a 11. Vou esperar você chegar. O Evangelho de João, página 1152, na Bíblia. Aqui ninguém usa Ave Maria, que ninguém foi católico aqui, graças a Deus. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Verso 4. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Verso 7. Como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um. Começaram pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Queridos, o texto ele explica muito bem para a gente. Primeiro, a mulher foi trazida a um julgamento público. A gente já vê isso, né? O homem não foi trazido. Mas nós não estamos discutindo porque o preconceito. Nós estamos discutindo que ela foi trazida. Só que o critério que era a lei, que ela devia ser apedrejada, todo mundo já conhecia. Não é novidade. Tem que apedrejar, beleza. Então, até agora, está tudo certo. Os acusadores que estavam acusando, eles não atentaram para o fato de que eles tinham culpa quando foram acusar. Eles estão chegando diante de Jesus, achando que o que eles estão sendo, que vai sair de graça. Eles chegam diante de Jesus, começam: Senhor, blá, blá, blá. Aí Jesus vem e pega a culpa deles e expõe. Jesus faz o quê? Pegou a culpa dos camaradas e falou: vocês não têm pecado, então podem atirar pedra. Ou seja, Jesus não disse que a mulher não era pecadora, mas pegou a culpa que estava oculta e trouxe à luz. Esse é um papel importantíssimo para você compreender. As suas culpas precisam vir à luz. Por isso que Fernanda falou, Salmo 19, 12, que a gente tem que orar por coisas que a gente não sabe que está errado, mas está errado. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, meus pensamentos, quanta bobagem eu estou pensando, Senhor, e você vai orando, e você vai expurgando aquilo que na realidade é maligno, ou seja, diante de Jesus, tudo que está imprestável tem que sair. Agora, se não, eu não tenho nada, graças a Deus eu estou perfeito, graças a Deus eu não tenho pecado nenhum, o sangue de Jesus passou, eu estou sem pecado. Pode falar essa conversa mole até que Jesus encontre você. E aí vem o fechamento, a graça. Jesus não perguntou se ela tinha ou não tinha pecado, só perguntou a ela, quer dizer, Jesus perguntou a ela: cadê os teus acusadores? Quer dizer, ela estava condenada já. Em vez de o condenar, Jesus fez o quê? Perdoou. Então existe um fator importantíssimo. A mulher tinha consciência do seu pecado. Ninguém pode ser perdoado se não tiver consciência do seu pecado. Quem não tem consciência da sua culpa, não pode ser perdoado, porque não precisa de perdão, já que não tem consciência. Aqueles outros que não tinham consciência também não foram perdoados.
mas pelo menos ficaram com a consciência. Então é preciso que a gente tenha consciência disso. Onde há culpa, Jesus vai expor a culpa. Para quê? Para jogar graça em cima. Lógico. Vamos adiante. Agora vamos ver Romanos capítulo 7, e nós vamos ver na tela. E agora a gente já está terminando, que está no ponto 4, e no ponto 5 a gente termina. A abordagem de Paulo, está na tela ali. Olha que coisa interessante. Atente para o que está em azul. A gente vai ler o verso 15 agora. Os homens vão ler o verso 15, que é a primeira parte, e as mulheres vão ler. Aliás, vamos inverter. As mulheres vão ler o 15 e os homens vão ler o 24, que é essa segunda frase. Vamos lá, mulheres, 1, 2, 3 já? Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Agora os homens. Ô, miséria, bora ler, pô. Pera aí. Não, é porque tá lá, miserável homem que sou, miséria, bora ler, pô. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Miserável homem que sou. Observe que existe um contraponto ali entre faço e sou. Reparou isso aí? Eu coloquei bem destacado ali, pois o que faço, não entendo. Ele está se culpando pelas coisas que ele não consegue fazer ou pelas coisas que ele faz. Está se culpando pelo fazer. Só que ele continua pregando, pode virar a tela, e ele vai descobrir que o problema não está no fazer. E o problema está em quê? Toda a igreja, vamos ler esse versículo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então, a gente está começando a uma pista importantíssima para você se livrar da culpa. Vamos começar agora. Lá em cima na telinha, você está vendo o número 4, a gente termina no 5. A luz da libertação da culpa está agora, chegou agora. Porque Paulo, no ensino, você vê que a primeira parte foi Jesus que disse, as culpas ocultas eu vou trazer à luz. Importantíssimo. Mas agora, mais importante ainda, é o que Paulo está dizendo. O que eu quero fazer, o que eu não faço, o que eu não sei o quê, porque eu quero chegar cedo, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero ficar, eu estou fazendo, eu quero ler a Bíblia. Você está só no faço, quero fazer, não faço. Cheio de culpa. Culpa no faço. O problema não está aí. O problema não está aí. O problema está em que você e eu somos o problema. Aí, são 4 frases que eu coloquei ali. Pode passar? A abordagem de Paulo em Romanos 7. Eu queria que a gente lesse essas 4 frasezinhas que Paulo argumenta. Vamos lá, primeira frase. A lei é boa. Ela teve um propósito. Eu leio a segunda. Eu não consigo praticar a lei. A terceira? Há uma outra lei dentro de mim. E a quarta, nós vamos ler todo mundo? Eu sou o problema. Bem forte. Eu sou o problema. Bem forte. Eu sou o problema. Dá vontade, diga assim, fale para o seu irmão. Não, negativo. Porque quando você falar para o seu irmão, você vai dizer, você é o problema nunca é você, o problema sempre é eu. Então, ninguém pode falar, você é o problema, porque quando eu falar, cadê o eu? O eu sumiu. Você, não tem eu. O eu está aqui, eu sou o problema. Se eu disser você é o problema, não tem na Bíblia isso. E você pode dizer para o seu irmão, eu sou o problema. Aí você pode dizer para o seu irmão, eu sou o problema. Mas tem que manter o eu sou o problema. Por quê? Porque tem uma inclinação ruim e que o problema não é que você faz ou não faz, começa o inglês, não começa o inglês, lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. É você que não presta. Desculpa, foi mal. Eu que não presto. Percebe? Você que não presta. Como alguém Eu falou que não presto. assim, né? Qual é o problema? O que está de errado no mundo? O cara respondeu, eu. Sabe o que está de errado no mundo? Eu. Eu que está de errado no mundo, né? Vamos lá, pode passar. E é verdade isso. Olha a chave agora, olha a chave. Colocamos ali, pode seguir adiante, Fernanda. Livrando-se da culpa, nós já estamos nesse ponto, né? A culpa falsa se baseia em julgamentos humanos. A culpa verdadeira é baseada nos julgamentos divinos. Contudo, elas se misturam e se confundem. Todos os sentimentos de culpa, presta atenção, todos os sentimentos de culpa baseados no fazer são impossíveis de obter cura ou resposta. Tem 2 psicólogas que estão aqui assistindo a ministração, tem uma terapeuta aqui de um bocado de formação, e a ciência não tem resposta para a culpa. Se sublima a culpa, vem com doença.
Se reprime a culpa, qualquer remédio psicológico sobre a culpa, não existe. Não existe. Você chega para a pessoa e fala, mas rapaz, você livrou de matar as outras pessoas, só morreu 2. Você pode argumentar 1 milhão de vezes, o cara vai se sentir culpado pelos 2, e não pelos 7 que não morreram, mas só pelos 2. Não tem jeito. Por isso que você começa a perceber que aquele pai, quando deixa a criança cair na jaula do leão, da ariranha, que teve, eu me lembro de uma que foi a ariranha. A ariranha é um bicho pequeno. O sujeito foi lá tirar o filho e morreu. As ariranhas comeram o cara. A ariranha é um bicho pequeno. Mas ele não podia não ir, porque ele prefere enfrentar a morte do que viver com aquela culpa. Então ele vai e enfrenta mesmo. É assim que funciona. O mecanismo da culpa é seríssimo. E se você tem uma culpa baseada, não terminei, não estudei, eu engravidei, mas eu trabalhei, perdi meu filho, eu fui trabalhar e eu preferi não ficar com meu filho deu para bandido. Qualquer coisa que você inventar na sua cabeça, em que Deus não tenha lhe dito, ou seja, é baseado em um fazer que foi feito, ou um fazer que não foi feito, não há solução para isso. Pode procurar o terapeuta que quiser, o Rivotril. Você pode tomar suco de Rivotril todo dia. Não vai funcionar. Injetável assim, na veia, no olho, assim, pingar Rivotril. Não resolve. Não existe cura para essa culpa. Nós temos que sair da cura na ciência. Agora, existe sim uma cura em Deus para essas coisas. Continue aí, Fernando. O sentimento de culpa falsa. O sentimento de culpa falsa procura uma razão, uma explicação que o apoie. O sentimento de culpa, a gente está falando agora de uma culpa falsa. A pessoa acha que foi responsável, acha que foi por conta dela. As mães sempre têm um monte de culpa em relação aos seus filhos. Sim, todas as mães aqui. Por exemplo, quase todas as mães, eu acho que hoje não tem como essa culpa ser aplacada. Que por ele vai trabalhar fora e deixa a sua criança em casa e fica completamente dividida, que acha que eu tenho que trabalhar, mas eu queria estar em casa. Ou se está em casa cuidando do filho, eu deveria estar trabalhando. É terrível. Esse sentimento de culpa acompanha todas as mães. Você está em casa, está com culpa, porque devia estar trabalhando. Você está trabalhando, devia estar em casa, cuidando do filho. Não é? O sentimento de culpa falso. Isso é falso. Quando o binômio, o sentimento mais explicação, a razão, se associam, não há cura possível na ciência. Vamos ver verdadeiro aqui. O sentimento de culpa verdadeiro. Olha só agora. É o sentimento que encontra razão verdadeira. Justificar é apenas reprimir ou sublimar. Você pode... a culpa falsa ela é sempre justificada. Mas a culpa verdadeira, se justificar, é uma repressão ou uma sublimação. A pessoa precisa assumir a culpa verdadeira. A pessoa precisa consertar. A pessoa precisa se perdoar. Quando há uma culpa verdadeira, eu fiz algo, não é um sentimento de culpa, eu matei, eu fiz. A primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, seja lá o que for, é assumir. Quando Jesus encontrou Zaqueu, e Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele tinha uma culpa, porque ele roubava, ele era publicano, cobrador de impostos, Zaqueu, e aí esses cobradores de impostos, eles roubavam mesmo. E a primeira coisa que Zaqueu fez foi, Senhor, eu vou distribuir, eu vou restituir aquilo que eu roubei. Quando há uma culpa verdadeira, tem que haver esse assumir, fiz, roubei, e tem que haver uma restituição, quando possível. Deixa eu pegar, quando possível, a restituição. Deixa eu pegar a carona nisso aqui. Existem 2 tipos de confissão. A confissão que é feita após denúncia ou após descobrir o pecado, e a confissão que é feita voluntariamente. A confissão que é feita voluntariamente, desde que a pessoa reconheça que aquilo é pecado, ela tem um peso. A repreensão ou a confissão, que você descobre e chama a pessoa, e aí você fez isso, você sabe como é que é, né? Mas também a situação estava terrível. Irmãos, a pessoa, ela pode se consertar com o pastor, com o líder, com qualquer coisa, mas ela não se libertará da culpa. Preste atenção. Você só se liberta da culpa quando você assume. Quando alguém descobre ou pergunta a você e você confirma, você não se livra da culpa, você dorme com a culpa. Você pode ter confessado, o sangue de Jesus, você ter orado e tal, mas você sempre fica com aquela sensação de que você não falou. Por isso, queridos,
Uma coisa é você dizer assim, quem perdoa pecados é discipulador, é pastor? Pelo amor de Jesus, claro que não. Não morreram na cruz? Pastor não morreu na cruz, igreja não morreu na cruz, nada disso morreu na cruz. Só que a Bíblia diz, confessar as vossas culpas uns aos outros, não é seus pecados. E oreis uns pelos outros para que sejais curados. Quem pecou ou quem cometeu alguma culpa e não fala, ele pode se livrar do pecado de joelhos, mas ele fica com a culpa. Você precisa entender que a culpa é um sentimento que está associado a uma coisa certa ou uma coisa errada. Tem que falar. Agora, também, se não falar, não tem problema. Vai para o céu, mas vai para o céu chumbado. Vai para o céu todo estropiado, cheio de problema emocional. Se chegar lá no céu, chega uma perna, sem chegar uma perna, não, só os pedaços. Por quê? Porque ele vai estragado pela culpa que está carregando. Não fala. Isso é essencial para você se livrar do sentimento de culpa verdadeiro. Por exemplo, eu conheço uma história de uma mulher que quando ela carregou um sentimento de culpa falso a vida inteira. Ela, quando criança, o pai era alcoólatra e ela sofria muito abuso, muita violência física em casa, e ela tinha ódio do pai. E um dia ela disse, eu quero que você morra. Ela tinha ódio do pai. E naquela semana o pai foi atropelado e morreu. E ela achou que o pai tinha morrido porque ela tinha rogado praga. Morreu porque eu desejei. E ela carregou aquele sentimento de culpa toda a vida. Foi ela que matou o pai? Não, não foi. O pai foi atropelado. Não tem nada a ver, mas ela carregou aquele sentimento. Então, ela precisa se livrar, ela precisa ser ajudada nesse sentido de que mostrar para ela que ela não foi a responsável pelaquela morte. Mas no fato dela ter de verdade matado, o que ela vai fazer? Matei e vai ter que assumir as consequências do seu ato. Não vai ficar, nem precisa ficar carregando essa culpa pelo resto da vida. Ela vai assumir o seu erro e se responsabilizar pelas consequências do seu ato. Seja o ato qual for, vai ter que enfrentar as consequências do seu erro, da sua ação, e isso é a maneira correta de lidar com os nossos erros reais. Vamos, Romanos 8:1, vamos todo mundo ler esse versículo que está na tela, todo mundo vai ler, vamos ler bem forte mesmo, como uma picanha daquelas mal passadas que eu faço e posto no Facebook, no Ágape, aquelas assim de primeira. Vamos ler como aquelas picanhas que eu posto, perfeitas assim, 1, 2, 3 já. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, por quê? Bom, agora nós estamos concluindo. Fala aí, Fernando. A mensagem do Evangelho revela que, primeiro, Deus tudo sabe, é santo e diante dele não há quem possa se justificar. Não adianta chegar para Deus com justificativa, porque ele conhece tudo. Até as intenções do nosso coração. Eu posso parecer até que fiz algo com uma intenção boa, mas Deus conhece tudo. A graça e o perdão de Deus livram da culpa e são dados a quem reconhece a sua culpa. Esses dois elementos definem o livramento da culpa. Deus sabe tudo, então você tem que assumir que Deus sabe tudo. E se não assume que não sabe tudo, e, portanto, você está em 100% necessitado do perdão que vem dele, se não assumiu isso, não assumiu a culpa, não é perdoado. E só quem é culpado experimenta o perdão. Quem se reconhece culpado é que experimenta o perdão de Deus. E experimentar o perdão. O problema não é o que eu fiz, o problema é o que eu sou. Eu sou culpada. Olha, queridos, vocês estão diante de uma pessoa que é culpada e responsável por erros reais. Como Paulo, eu também digo, miserável mulher que sou. E como Paulo também, quem me livrará do corpo desta morte? E como Paulo também exclamo, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Só existe uma escapatória para nós, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pode passar. Nós temos, portanto, 3 formas de nos livrar de culpas. A primeira delas é o quê? A graça de Deus. A graça de Deus, ela está explicada no Salmo 32 e Romanos 4:7. Salmo 32, verso 3, diz assim: enquanto
guardei silêncio, consumir os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Isso é a culpa que não é expressada. Agora, Salmo 4, verso 7, quando ele expressou a culpa, diz o quê? Romanos 4, 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados significa o quê, gente? Felizes. Felizes aquele que tem aí suas iniquidades perdoadas. Olha, gente, é quem assume as suas iniquidades e quem assume os seus pecados e os confessa e recebe a graça de Deus na sua vida. Essas pessoas, aos olhos de Deus, são felizes. Não são as que não existe uma que nunca fez nada, porque nós já nascemos em pecado, já somos o pecado. Nós pecamos não é porque eu sou pecadora, não porque cometo pecado. Eu cometo pecado porque eu sou pecadora. Essa é uma questão de tempo, né? Então, o nenenzinho começar a pecar. Então, uma coisa importante hoje, nesse primeiro ponto, se você lembrou de algum pecado, imediatamente você separa a culpa verdadeira, que é aquela que é diante de Deus por ter pecado. O Espírito Santo lembra você o pecado cometido perante Deus. Pode não estar sentindo nada, mas quando o Espírito Santo começa a falar e você o ouve, você sente. Sente sim, é a tristeza segundo Deus. Mas aí você fala, você é perdoado. Não necessariamente você fica livre da culpa. Às vezes, para ficar livre da culpa, você precisa falar para alguma vez do seu irmão. É por isso que a regra está lá. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Toda vez que você confessa a Deus, você tem que conversar com o seu irmão? Claro que não. Claro que não. Lógico que não. Todo dia eu faço confissão dos meus pecados. Todo dia. E todas as vezes eu estou telefonando para alguém para confessar? Claro que não. Mas o que eu quero mostrar é que muitas vezes você tem que confessar ao seu irmão para se livrar da culpa, mesmo estando perdoado. O sentimento fica. E essa questão de não se conhecer, sabe, gente? Por exemplo, alguém que roubou no trabalho. Né? Teve uma oportunidade, uma chance, do dinheiro estava ali e roubou. E depois veio o sentimento da culpa e vem confessar para alguém: eu roubei. E aí faz assim: como é que eu pude fazer isso? Como eu? Mas é você mesmo, porque você é o problema. Não foi a sua ação, é você o problema. Às vezes a gente acha que nós... Né, como é que... Mas eu, no meu estágio que eu já estou em cometer... É porque eu sou defeituosa. O problema sou eu. Eu não vou melhorar nunca. Eu não vou melhorar nunca. Nossa carne não vai melhorar nunca. Se eu não aceitar o sacrifício de Jesus, se como Paulo disser, estou crucificada com Cristo, se não aplicar a cruz todos os dias na minha vida, não tem jeito para mim, eu não vou melhorar. Como diz Paulo, a gente precisa estar vestida de Cristo, se revestir para que as nossas vergonhas não apareçam. Eu preciso estar aqui vestida de Jesus, porque as minhas vergonhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, fica tudo aparecendo. Não vou melhorar nunca. É Jesus quem me cobre. A minha vida está escondida com Cristo. Eu preciso estar aí na cruz todos os dias, pode passar o outro aí, mortificando o meu corpo. Olha que a gente colocou ali, ó. A culpa é o quê? É ser pecador. A culpa não é o que você peca, é ser pecador. Queria que a igreja lesse a primeira frase, Fernanda lê a segunda. A igreja, vamos lá? Fernanda, lê a segunda aí. Assuma a postura de jamais se justificar e achar que melhorou. Lê a terceira frase, igreja, vamos lá? O que presta em você é Jesus. A culpa desaparece porque estamos nele. É nele que nós somos chamados de inculpáveis. Isso. É em Cristo. Em Cristo, nele, eu fico livre da culpa verdadeira. Da culpa verdadeira. Da culpa verdadeira. Agora vamos voltar aqui. Volta a tela aí, por favor. Volta aí, volta a tela. Volta. Aí. Agora a gente vai falar das culpas falsas e depois encerra. As culpas falsas, seu curso que você não terminou, seu regime, você não emagreceu, continua com
airbag igual a mim. Olha, eu vou dizer bem claramente, essa roupa aqui, ela está apertada, porque ela é M. Eu não uso M, mas ela é M, eu peguei hoje, tá? Eu não estou gordo, tá? Eu estou como eu estou. Então eu me aceito como eu não estou com culpa nenhuma de estar assim. A culpa está na camisa, tá? Está aí muito bem. Assuma seus limites. O limite está na camisa, não está em mim. Então, assumo meu limite, a camisa está apertada. Pronto. Assuma seus limites que você se livra das culpas. Assuma suas escolhas feitas anteriormente. Por que você fez isso? Por que você foi estudar em Salvador? Por que você foi estudar, largou tudo para estudar no exterior? Por que você fez isso? Por que você nasceu no Brasil? Porque a culpa é de meu pai, Niles e Fernanda. A culpa de Niles está aqui, ainda é de Niles e Fernanda. Bom, mas se não fosse Niles e Fernanda, Niles e Alexandre não tinha nascido. E Flávia não estaria feliz como está. E não teria um Lindinal, que é aquelas cachorrinhas fofas. Então, quer dizer, uma engenharia pode ser explicada, mas a grande verdade é que tem que assumir. Nós estamos morando no Brasil, não adianta reclamar, nós moramos no Brasil, são os nossos limites. Assuma a sua identidade. Você é você, do jeito que você é. Danilo foi estudar em Salvador, fazer residência em Salvador. Por que fazer residência em Salvador? Porque é um desalmado, não liga para a família. Como? Como? Se só tem residência, é o que ele quer em Salvador. Aí ele está lá, meu Deus, eu estou aqui, em Salvador minha família está lá, meu Deus, eu sou o pior homem do mundo. Culpa falsa. Então ele tem que dizer para si próprio, eu estou aqui por uma escolha de fazer tal residência. Se eu fizesse oftalmologia, estava em Salvador, qual o problema? Então a escolha exige você dizer, eu estou gordo e estou satisfeito com minha barriga. Aqui, ó. Aqui cabe muita picanha. Pronto, não tem problema. Você tem que assumir que você está gordo, assumir que você não fez, assumir que não sei o quê. Quer ver, Fernando? Você tem problema na coluna, Fernando? Tem, né? Quantos anos lutando judô? Você lutou quantos anos? Lutou 15 anos de judô. Você foi faixa preta de judô? Desgastou um pouquinho a coluna? Ele nem sabia que ia ter problema quando fosse mais idade. Senão não tinha lutado judô, né? Mas, infelizmente, ele pode dizer que foi por causa do judô, mas foi. Fazer o quê? Niles tem desvio na coluna, não tem, Niles? Aquele desviozinho. Você lutou karatê? Lutou jiu-jitsu? E se... Jiu-jitsu não, como foi? Taekwondo, Aikido, né? Quando a dor bateu mesmo, ele parou. E se um dia der problema, ele vai dizer, a culpa foi minha, que eu quis lutar. Tem que assumir o que fez. Isso você se livra da culpa falsa. Não tem jeito. O marido de nega, nosso amado Jonas, olha só, deixou de beber tem 2 anos mais ou menos, não foi? 1 ano e meio, 2 anos? Mais ou menos 1 ano e meio deixou de beber por causa do fígado. Quer dizer, a gente já falou com ele, deixa de beber, deixa de beber, deixa de beber. Aí o fígado falou, ele parou. Aí agora, o coração mandou ele parar de fumar, porque ela também já tinha pedido para falar de fumar. Vai? Pare de fumar, pare de fumar, pare de fumar. Agora o coração falou, pare de fumar. A médica disse, se você não parar de fumar, eu não posso nem fazer a cirurgia que vocês depois vão ficar sabendo. Ele parou de fumar. Ele obedeceu o fígado e o coração, mas obedeceu. Aí ele vai dizer, rapaz, meu fígado, mas ele bebeu muito. Ele não pode reclamar, dizer, poxa, meu destino, não existe meu destino. Ele fez uma escolha de beber, uma escolha de fumar e pagou o preço daquilo. Graças a Deus que Deus foi misericordioso com ele. Mas assuma que você fez isso, não há problema de assumir. E a terceira e última coisa, primeira coisa, graça de Deus. Segundo, assuma os seus limites. E terceira e última coisa, pode ir para frente. Pode ir para frente. Mais um. Aí, a aceitação, pode falar, Fernanda. A aceitação incondicional de Deus. Efésios 1:6. Vamos ler juntos? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha, para louvor e glória da graça de Deus, Ele nos fez agradáveis. Nós somos agradáveis a Deus no amado. Quem é o amado com A maiúsculo? Quem é esse amado? É Jesus. Nele nós somos agradáveis. Nada que façamos ou não façamos muda a nossa condição. Estamos nele. É nele a minha garantia de me tornar, dele me fazer inculpável. É estando nele. Lá em Isaías 53,
Lembra? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, derramou o sangue, né, pelos nossos pecados e pelas nossas culpas. Se você olhar lá em Isaías 53, fala que ele pagou o preço das nossas culpas. Eu era quem devia pagar o preço dos meus erros, mas Jesus assumiu a minha culpa. Ele assumiu a minha culpa. Então eu posso ficar, eu estou livre, porque ele pagou o preço das minhas culpas. Gente, isso tem que entrar em nossa vida como uma luz, uma revelação, com uma mente revelada, iluminada pelo Espírito Santo. Minhas culpas verdadeiras foram pagas por Jesus na cruz. 1 João 3, 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Estarmos em Cristo significa guardar os mandamentos de Cristo. E vamos ler juntos esse versículo, João 16, 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Aleluia. Nós vamos concluir agora orando, mas eu queria que nessa hora, essas 3 coisas que nós falamos sobre a culpa, para você se livrar de culpas. A primeira coisa delas que eu falei foi, vamos nos livrar das culpas falsas. As culpas falsas, presta atenção, vão voltar. Vão voltar, porque você sair daqui, encontra uma pessoa, encontra seu chefe, ele vai reclamar porque você não cumpriu a meta, ele vai dizer que você não tirou nota boa. Mas isso não significa que você tem que se culpar por não ter tirado nota boa, porque você é você. Culpas falsas. Não aceite culpa, aceite objetivo. Eu tenho que tirar 10, então procure estudar para tirar 10. Mas se não tirou, fica sem culpa. Você estuda, mas você não se culpa. Você faz o seu máximo, mas não se culpa. E só eu dizer isso no microfone vai resolver? Não, meu querido. Porque até morrer você vai estar lidando com a culpa. Mesmo que você enfrente e vença, mas está lidando com a culpa o tempo todo. Aí nega chega em casa agora, Jonas fala, por que chegou agora? Aí a culpa. Ela pode aceitar a culpa ou não. Quer dizer, você pode chegar em casa, não tem jeito. Alguém vai falar alguma coisa e você tem a obrigação de se bloquear, porque eles não precisam se culpar. Esse é o primeiro ponto. E uma coisa a fazer, quando vier um sentimento de culpa, é parar de dizer assim, é verdadeira ou falsa? Faça isso. Peraí, estou sentindo, peraí, essa culpa, esse sentimento é de uma culpa verdadeira ou de uma culpa falsa? Se ficar em dúvida, converse com alguém. Segunda coisa. Eu ia perguntar, toda a culpa, para ser verdadeira, ela tem que ser diretamente relacionada com o pecado? Não. A culpa, por exemplo, você ultrapassou um sinal e atropelou uma bicicleta. Toda culpa verdadeira é uma transgressão a algo sabido, reconhecido. Não, mas nem sempre é pecado. Atropelar uma bicicleta não é pecado, é um erro da lei. Estacionar, Niles, no dia que foi viajar, estacionou e saltou, fez um negócio, quando chegou o carro dele tinha sido guinchado. Mas ele estacionou no lugar errado. Mas naquele lugar errado, ele supôs que porque fez 3 minutos, não seria guinchado, e foi guinchado. Então ele vai xingar o prefeito como, se ele estava errado? Então alguém foi lá e resolveu. Mas não é pecado, mas era uma culpa. Poxa, também alguém que, por exemplo, não estudou para a prova, não se preparou para o concurso. E poderia ter, e teve tempo de fazer isso. Não, depois eu faço, depois eu estudo, depois, não fez e perdeu. E ficou, puxa, todo mundo passou e eu não. E fica com sentimento de culpa. É pecado? Não. É uma culpa verdadeira? Ele não passou porque não estudou. É culpa verdadeira. É uma culpa verdadeira, mas não chega a ser um pecado. Agora, todo ele não priorizou, não valorizou, não significa que seja um pecado. E um pecado, uma pessoa que peca, é possível que ele não tenha nenhum sentimento? Claro, tem muita gente assim na igreja. Gente que não tem mais consciência de pecado, gente que não tem mais sensibilidade do Espírito Santo. O sujeito peca, o sujeito fala palavrão a vida inteira, não quer nem é isso. Você fala com ele, rapaz, a Bíblia diz, Tito 2,8, linguagem sã e irrepreensível. Aí ele fala, mas é difícil, é complicado. Olha o justificativo dele, é complicado. Esse é complicado entrar no céu assim, viu, velho? Pode ficar aí. Quer dizer, ele já não leva mais a sério o que a Bíblia diz. Então, ele não tem sentimento de culpa. Mas ele tem culpa verdadeira, porque transgrediu uma coisa sabida. Quem vai falar? Aí.
Parece que é Gilvânia. Sim. Não, tem um dedo aí levantando. Ah, foi Fábio, Arthur. A Fábio Arthur. Não, agora... A responsabilidade é dos pais, viu? Então vou ter que fazer uma pergunta agora. Os pais são culpados aí agora, né? Tranquilo aí, pessoal? Agora nós falamos o primeiro, se livre da culpa falsa. Tá? Então, quando você chegar em casa... Gente, né? Não alimente sentimento de culpa. Se há dúvida, mas converse com alguém, exponha. Como diz, confesse as vossas culpas. Mariana, quando o Danilo falar que está está com culpa, aí arranja um jeito de dizer que nada, você fez a escolha mais bonita que você tinha que fazer. Aí ele vai dizer, mas eu não fiz, eu estou abandonando minha família. Mas você tem que ajudar, entendeu? Mas vai assim, mas foi por amor à sua família que você fez. São os argumentos que ajudam a pessoa a dirimir a culpa, porque ela é falsa, né? São argumentos. Se você chegar lá e seu marido disser que você chegou tarde, você... Cláudio, para cada minuto que eu cheguei atrasado, eu vou lhe dar um beijo. Aí, quantos minutos chega atrasado? É 12. Aí você dá mais 12 beijos nele. Entendeu? Beijo de colada. Estou falando colada, você é mais esposa. Né? Entendeu? Então é fácil. Você pode dirimir a culpa com argumentos. Não tem problema nenhum, é fácil. A graça de Deus. Quando a culpa é verdadeira. Como disse Cláudia agora, quando a culpa é verdadeira. Ou seja, você essa noite, você percebeu uma coisa. O que você fez? E você sabe que algo que você fez e que você está carregando esse sentimento de algo real que você fez. E até hoje você não se livrou desse sentimento. Então falta, sabe o quê? A revelação do Evangelho na sua vida. Aceitar de verdade a graça. Porque graça, o que é a graça de Deus? Graça. É um favor? Não merecemos, é receber o perdão sem eu precisar fazer nada. O Evangelho, a graça de Deus é gratuita, é o dom gratuito de Deus. Jesus é o dom gratuito de Deus. Então, se eu carrego uma culpa verdadeira e sou uma cristã, está faltando revelação do Evangelho, de receber por graça este perdão. Eu recebo o perdão de Deus e também me perdoo. Quantas vezes a pessoa... Não, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Quer dizer, eu sou maior que Deus. Olha que pecado. Deus juntou um outro pecado ao pecado que cometeu. Está se julgando superior a Deus. Deus, eu sou mais justa que Deus. Deus não deveria me perdoar, porque... Então, eu sou mais justa que Deus. Eu acrescentei mais um pecado. Então, querido, você carrega uma culpa real de algo que ainda não se livrou, algo do passado que de verdade cometeu. Aceite a graça de Deus, o perdão de Deus, o que Jesus fez por você na cruz, porque Ele pagou já o preço das suas culpas, já foram pagas na cruz. Eu vou concluir. Perdoe a si mesmo. Eu vou concluir com uma história real de uma pessoa que tirou férias e viajou. E depois que, passado um tempão, que ela voltou das férias, tal, quando ele foi pegar o dinheiro, falando tempão, é tempão mesmo, tá? Não é uma semana, não. Passou um tempo assim, grande, quase tempo, não foi um ano, não. Quando ela foi receber o dinheiro, descobriu que aquele valor que recebeu em férias, quer dizer, que descobriu que as férias não foram férias. O chefe, para ajudar aquela pessoa, simplesmente colocou aqueles dias como dias trabalhados em viagem pela empresa. A pessoa estava de férias, mas recebeu pelo chefe. Ele disse assim, aí quando ela foi perguntar ao chefe, ele falou, não, eu botei aqui como se você tivesse viajado pela empresa, porque você é um bom funcionário. A pessoa então veio confessar, veio falar, e agora o que eu faço? Observe a situação. Aí quando me falaram, eu falei assim, presta atenção, não se confessa por WhatsApp. Estou falando bem claro, isso aí não tem na Bíblia, o WhatsApp não tem na Bíblia. Porque essa confissão é feita por WhatsApp. Eu disse, não, você tem que olhar no olho da pessoa. A pessoa tem que ver, a gente tem que ver a emoção que está acontecendo envolvida nessa história. Segundo, depois que ela contar a história toda, você vai perguntar, fazer perguntas. Por que é que ela veio? Com certeza ela veio por sentimento de culpa. Mas pode ser um sentimento de culpa verdadeiro ou falso. Porque você não sabe o que está por trás. O que a gente vai fazer? Investigar a pessoa e como ela está lidando com aquela culpa verdadeira ou falsa. E vamos supor que ela descubra que o chefe fraudou, ou seja, ele fez uma coisa que não devia fazer. Como é que vai fazer agora? Quer dizer, é uma situação complicada. Mas o que importa nesse momento que a pessoa falou é que ela está lidando com culpa.
Ela está lidando com a culpa. Então você observa, como se você estiver lidando com uma lembrança que tem uma culpa envolvida, nós vamos orar hoje. Qualquer tipo de culpa, qualquer situação da sua vida. Queria que você ficasse de pé, que nessa hora nós vamos orar. E eu queria que você procurasse uma pessoa do sexo, mesmo sexo, masculino e feminino. Você fosse ficar perto dessa pessoa. Você não vai orar com ela. Não vai orar com ela. Mas você vai se apoiar nessa pessoa. Por quê? É como se você estivesse, ao se apoiar, botar a mão aqui em cima dessa pessoa, como se você estivesse amparado, uma pessoa do outro sexo, masculino ou feminino, masculino, homem com homem, mulher com mulher. É um amparo que você vai ter. Você não vai orar para essa pessoa ouvir, mas nós vamos orar. E no momento que nós estivermos orando, as mãos dessa pessoa exercem uma influência sobre você. Mas porque eu estou orando daqui, as suas mãos, eu não posso tocar em todo mundo, não vou tocar. Nós vamos orar. E nós vamos orar, fazer 3 orações. Nós vamos entregar ao Senhor a nossa vida como ela é. Se você é gordo, se você é magro, se você é casado, se você é solteiro, se você errou, se não errou, se fez inglês, se não fez inglês, se viajou, se não viajou. Entregar, bateu o carro, não bateu o carro, perdeu um carro no seguro como minha irmã. Não importa. Agradecer a Deus pela vida que te trouxe até essa noite aqui. Porque foi Deus que deu essa vida para você vir aqui. Você só está aqui porque Deus lhe deu alguma vida. Então vamos fechar os nossos olhos agora e orar. Feche seus olhos e vamos orar. Não ore para a pessoa não, é você vai fazer sua oração. É você apenas abraça por uma questão de amparo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor pela vida. Vai orando, viu? Vai orando. Agradecer ao Senhor pela vida. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Agradecer ao Senhor pelas coisas que aconteceram. Senhor, pelos colégios que estudamos, pelas matérias que perdemos, pelo ano que nós negligentemente não estudamos com a dedicação que poderia ter sido estudada, pelo fato dos pais terem trabalhado. Nós queremos colocar diante da nossa vida, Pai, e agradecer porque ela nos trouxe até esta noite aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos agradecer pelo corpo, agradecer pelo peso, agradecer pelo cabelo, agradecer porque é careca, agradecer, Senhor, pela estatura, agradecer pela família, agradecer porque tem filho, porque não tem filho. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que mesmo sem explicar tudo, Tu sabes o que é melhor para nós e Tu tens o controle da nossa vida. Tu sabes, Senhor, cuidar porque Tu és o nosso Pai. Tu nos conduziste, apesar dos nossos erros, a nos levantarmos, a nos erguermos, a, Senhor, levantarmos, Senhor, e podermos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador, até nas coisas que nós não explicamos, meu Pai. Até nas coisas, Senhor, que foram erros mesmo, erros reais. Erros dos nossos pais, erros dos nossos professores, injustiça em vestibular, injustiça em prova, injustiça, meu Deus, com guarda de trânsito, com imposto. Senhor, tudo isso está colocado diante de Ti. Eu sei que Tu tens o controle da nossa vida e eu Te agradeço por isso. Nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Queria que agora você apresentasse ao Senhor, Fernanda vai orar com você, apresentasse ao Senhor alguma culpa verdadeira que no seu passado aconteceu, alguma coisa que você fez no seu passado. Você vai orar baixinho, cada um vai orar a sua oração. E você vai orar, Senhor, que te agradeço, porque eu errei nisso, eu errei como esposa, eu errei como pai, eu eduquei errado meu filho. Fala o que você quiser, mas nós vamos apresentar ao Senhor e vamos clamar o sangue de Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai colocar agora, vai falar diante de Deus, aquilo que incomoda, que você de verdade fez. Você fez, não é um sentimento de culpa. Você sabe que você errou e isso acompanha ainda você. Então, você vai colocar agora diante do Senhor e dizer, Senhor, eu aceito a Tua graça. Jesus, nós aceitamos a Tua graça, Senhor. Nós sabemos que em nós não habita bem nenhum. Nós sabemos que somos homens e mulheres miseráveis. E que se não for o Senhor, não tem jeito para nós. Não tem jeito, e, Senhor, nós queremos declarar essa noite que nós aceitamos o sacrifício Teu na cruz, por o Teu sangue que foi derramado por nós e que nos lava de todo pecado. E que também, Senhor, nos lava das nossas culpas. Obrigada porque o Senhor pagou o preço das nossas culpas. E eu não preciso mais ficar me cobrando por isso, porque o preço já foi pago por Ti na cruz. E eu aceito o Teu perdão na minha vida, esta graça que alcança completamente o meu coração, todo o meu ser, em todas as suas áreas, em todo o tempo que vivi, Senhor.
Obrigada, eu agradeço ao Senhor por esta graça e aceito esta graça em todas as dimensões da minha vida. Aceito o teu perdão, Senhor, porque eu estou em ti. E, Senhor, me ajuda a permanecer no Senhor e nessa fé, Pai. Ajuda, Pai, por favor, em nome de Jesus, a cada um a permanecer em ti. Aleluia. Tua palavra diz, Jesus, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Aleluia. pedireis tudo o que quiser.